Olá, boa noite. Se alguém estiver me ouvindo, me dá um oi, por favor. Pra ver se tá ouvindo bem. Dá pra ouvir, Amaral? Rô, dá pra ouvir? Boa noite. Tá bem? Tudo bom, pessoal? Bom, eu tô aqui no meu estúdio móvel, no dia do futebol. Do meu futebol de todas as quartas, que o Amaral é o responsável por meus filhos jogarem futebol. E eu agradeço eternamente a ele. Porque os guris eram uns panos de pau. E o Amaral fez os dois virarem jogadores de futebol. Tô brincando, mas tô falando sério. Então tá, pessoal. Então nós aqui de novo pra mais uma quarta. O cenário é bom, né, Rô? Cenário dentro do carro. Mas é o único lugar que eu consigo ficar em silêncio. Senão sempre vem alguém falar comigo, as pessoas não sabem que eu tô numa live e vão e me interrompem e falam, enfim. E começam a conversar. E aí eu vou me dispersar. Mas então, pessoal, qual é a ideia dessa live de hoje, tá? Por que a gente botou esses 3 assuntos? Não é, tô dentro pra TVE. Meu sonho de ser jornalista vai se tornar realidade. Bom, por que a gente tá falando de 3 assuntos? Não é simplesmente são simplesmente 3 assuntos aleatórios. Hoje vamos falar de TDAH, de autismo e de transtorno opositor desafiante. Não, tá? Por que a gente resolveu fazer essa live? Porque esses 3 assuntos, eles estão intimamente relacionados. E eles são uma fonte de vários cabelos brancos, que eu ainda não tenho, mas que logo eu vou ter. Por quê? Porque tem muitos pacientes que eu quebro a cabeça nesses diagnósticos diferenciais, tá? Então, o grande objetivo disso de hoje é nós trocarmos uma ideia, tá? Sobre, assim, o que é TOD? Quando é que eu sei se é TOD ou se é autismo? Né? TOD, pra quem não sabe, é transtorno opositor desafiante. Né? Como é que eu sei se é TDAH ou se é autismo? Como é que eu sei se é TDAH ou se é TOD? Então, às vezes eu também não sei. Tá? Então, para vocês entenderem a complexidade desse assunto, às vezes eu também não sei. Às vezes eu fico super em dúvida. Às vezes eu coloco possibilidades. E às vezes eu faço uma coisa que eu vou explicar aqui pra vocês, que se chama prova terapêutica, tá? Mas pra tentar conseguir fazer o diagnóstico diferencial, tá bom? Mas antes de explicar pra vocês o que é prova terapêutica, os diagnósticos diferenciais, eu quero falar um pouquinho desses 3 diagnósticos, tá? Hoje a live não vai ser de 1 hora, porque eu tô além do futebol, tem um aniversário aqui de uma menina que é minha pacientinha do coração, muito querida, e eu interrompi aqui a festa pra vir no carro conversar com vocês, mas eu vou voltar pro parabéns. Então, vai ser uma live um pouquinho mais curta, só que como é um assunto que tem vindo, que passa a vida inteira na minha cabeça, e tem sido motivos de muitas consultas e de questionamentos de pais, especialmente, eu achei que valia a pena a gente parar um pouquinho, aí 40 minutos, 35 minutos, para conversar sobre esse assunto, tá? Então, assim, o que é importante pontuar aqui? Em primeiro lugar, idade. Autismo a gente pode fazer diagnóstico cedo, pode. TDAH não, TDAH não se faz diagnóstico cedo. Pode também. Não, mas então TOD não se faz diagnóstico cedo. Pode também. Então, não. Agora então significa que todos podem ser feito o diagnóstico na mesma idade? Sim. Tá? Esses 3 diagnósticos, TDAH,
TEA e TOD, transtorno do espectro do autismo, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, transtorno opositor desafiante, eles são diagnósticos que na grande maioria das vezes são feitos na idade pré-escolar, tá? Então não tem TDAH é só depois dos 8 anos, autismo é só depois dos 3 anos e TOD é só adolescente. Isso não existe, gente. Isso não existe, tá? Todos, obviamente, que vai depender da riqueza de sintomas. Não é todo o TDAH que a gente vê a partir dos 2 anos que é TDAH. Se aquele TDAH for ser um desatento, se ele não for um super hiperativo impulsivo, a gente não vai ver cedo isso. A gente vai ver quando começar a precisar da atenção. E aí a gente vai, opa! Então existem muitos diagnósticos de TDAH que são feitos só na idade escolar. Então pré-escolar não é... Por quê? Porque são crianças desatentas, que é o TDAH predomínio desatento. A gente tem o TDAH predomínio hiperativo / impulsivo e tem o TDAH combinado, que são os dois. Então se a gente tem uma criança com um TDAH predomínio desatento, provavelmente não vai aparecer cedo esse diagnóstico. Esse diagnóstico vai aparecer mais tarde. Esse diagnóstico vai aparecer no início da idade escolar ali, 1º, 2º ano, que o pessoal começa a alfabetizar. Tem um ali que não alfabetiza, mas a gente vê que ele é super esperto, que ele é uma criança sociável, tá tudo funcionando bem, mas ele não tá alfabetizando. Por quê? Porque ele é desatento, tá? Não, mas então o diagnóstico do meu filho só foi feito com 8 anos, tá errado? Não. Talvez os sintomas tenham aparecido aos 8 anos. Mas isso não significa que a gente não possa ter diagnósticos de TDAH bem mais cedo. E eu tenho crianças de 1 ano e meio com diagnóstico de TDAH. Então tu dá Ritalina para... Não, é óbvio que não. Mas assim, eu tenho pacientes com 1 ano e meio e com 2 anos que têm todos os sintomas de hiperatividade e impulsividade. Óbvio que desatenção nessa idade é muito mais difícil da gente diagnosticar. Mas hiperatividade e impulsividade começa cedo os sintomas, tá? Então a idade não é diferencial para esses 3 diagnósticos. Podemos sim ter TDAH com diagnóstico pré-escolar, podemos sim ter transtorno opositor desafiante de diagnóstico pré-escolar e podemos sim e temos diagnósticos de TEA pré-escolar, né? Então assim, e esse é um ponto importante. TDAH e TEA são condições do neurodesenvolvimento. Então necessariamente essas condições acontecem desde cedo. Tá? Mas às vezes elas não são visíveis, elas não são sintomáticas desde cedo. O autismo, poucas vezes a gente consegue disfarçar na primeira infância. Agora o TDAH, quando é predomínio desatento, sim. O TOD, sim. Mas o TEA, na maioria das vezes, se bem avaliado uma criança, por mais que ela seja um nível 1 de suporte, um autismo, que antigamente a gente chamava de autismo leve, a chance de fazer esse diagnóstico precoce é muito, muito, muito grande. Claro que vai depender muito de quem estiver avaliando, né, essa criança, tá? Então, a idade não nos diferencia esses 3 diagnósticos. Se tem 5 anos, então é impossível ser TOD. Mentira. Se tem 5 anos, é impossível ser TDAH. Mentira. Tá? Então a gente pode ter esses 3 diagnósticos na idade pré-escolar e é quando a maioria deles se iniciam. Esse era um ponto que eu queria falar muito importante. Segundo ponto muito importante, a gente pode ter os 3 diagnósticos juntos e isso não é pouco provável e isso não é pouco frequente. Isso é relativamente frequente, tá? Porque são transtornos do neurodesenvolvimento. E a gente tem que ficar atento quando está avaliando uma criança para as comorbidades, que são os diagnósticos associados ao diagnóstico principal. Então, a gente sempre que está avaliando uma criança, um adulto, um adolescente, tem que pensar em tudo que ronda aquele diagnóstico. Por que eu penso em epilepsia em todos os meus pacientes que são autistas? Porque 30% para mais tem epilepsia associada. Eu não estou falando de descargas elétricas cerebrais, que o número ainda é maior. Eu estou falando de epilepsia, tá? Então, por que quando eu estou avaliando um autista, se tem alguma coisa meio estranha na história, eu peço um eletro? Porque pode ser que tenha epilepsia,
Então, quando a gente está avaliando essas condições, a gente tem que pensar nas características comórbidas, tá? Que são as condições associadas às comorbidades, tá? De novo, ó, a Rogélia tá falando, eu confundia TOD com transtorno de conduta. O TOD é um pré-transtorno de conduta. E eu vou chegar lá, tá? É um precursor. Não necessariamente todos os TODs vão ter transtorno de conduta. Não. Mas é um diagnóstico muito, muito, muito associado ao transtorno de conduta. Mas eu vou chegar lá, tá? Bom. Então, quando a gente está avaliando uma criança com algum transtorno de desenvolvimento, a gente tem que considerar essas condições aí. E aí, o que é a grande dificuldade que a gente tem? E eu acho que assim, eu vou falar um pouquinho dos diagnósticos, tá? Porque tem gente aqui que talvez não esteja tão familiarizada com os diagnósticos, especialmente de transtorno opositor desafiante. Mas eu vou passar rapidamente pelos diagnósticos e eu vou falar das dificuldades que a gente tem como familiares e como profissionais de conseguir, às vezes, numa consulta, numa conversa, numa olhada, fazer esses diagnósticos diferenciais. Especialmente entre TDAH e TOD, tá? Bom, autismo vocês sabem, eu não vou voltar a falar o que é autismo, quais são os critérios diagnósticos. São crianças, adultos, adolescentes que têm dificuldade de socialização. De novo, dificuldade de socialização não necessariamente é evitar a socialização. Às vezes é socializar, mas de uma forma inadequada. Isso eu sempre falo nas lives. E hoje mesmo uma mãe veio me dizer, de novo, assim, uma conversa que se repete todos os dias no consultório: não, doutora, mas autista eu tenho certeza que ele não é, porque qualquer lugar que a gente chega ele se apresenta e dá beijo em todo mundo. Não é uma socialização de uma criança de 3 anos. Essa história eu ouço todos os dias. Eu tenho certeza que ele não é autista. A psicóloga disse que ele podia ser autista, mas eu tenho certeza que não, porque ele é carinhoso. Quem disse que os autistas não são carinhosos, gente? Quem disse? E isso é uma imagem, uma lenda, né? Que nos foi comunicado lá há anos atrás, de que os autistas batiam cabeça na parede, não falavam e não tinham relacionamentos interpessoais. Isso não existe. Essa figura do autista, ela não existe mais. Existem autistas assim? Existem. Os níveis 3 de suporte, crianças com autismo mais profundo, que é um termo leigo que se usa, mas que quer dizer muita coisa. Agora, a maioria dos autistas não são assim. São carinhosos, são amorosos, querem socializar, são interessados, mas às vezes não conseguem. São inadequados na socialização. Então, voltando para o diagnóstico, são autista, dificuldade de socialização ou socialização inadequada, movimentos e comportamentos repetitivos, estereotipados, padrões obsessivos compulsivos, manias, um padrão mais estereotipado, né? E crianças com questões sensoriais. Esses são os 3 principais pontos diagnósticos de autismo. Algo na socialização, algo de repetitivo e de mania de empilhar, mania de separar, mania de parará, e algo de sensorial que não tá bacana. Ou supersensíveis ao som, ou sensível alimentar, ou sensível interoceptivo, ou sensível tátil, né? Sensível com roupas. Isso é o básico do básico do básico. O TDAH, a gente pode ter os desatentos, só desatentos. A gente pode ter os hiperativos e impulsivos, só hiperativos e impulsivos. E a gente pode ter o tipo combinado, que tem desatenção e hiperatividade e impulsividade. O diagnóstico de TDAH é mais fácil de fazer, porque existem escalas bem específicas para diagnóstico de TDAH infantil e de TDAH adulto, que são muito, muito, muito elucidativas. Então, no consultório, vem a queixa. A gente ouve a queixa da escola, é semelhante à queixa da família. A gente preenche um questionário, a gente tem um diagnóstico. Tá? O paciente refere, os pais referem, a escola refere, a gente concorda através de uma escala e vem um diagnóstico de TDAH. E nesse diagnóstico, nessa escala, a gente consegue diferenciar se é predomínio desatento, o esquecido, o que não presta atenção, o que passa um mosquito do lado da janela, para de prestar atenção na professora e vai olhar um mosquito que está zombando ali na janela, o que está sempre ligado na conversa dos colegas,
que esquece sempre a garrafinha de água na escola, que esquece o moletom na escola, que a gente chama e não responde, porque tá com a cabeça em outro lugar. Esse é o perfil desatento. O perfil hiperativo é o não para, a perna sempre se mexendo, tá sempre se mexendo, a cadeira parece que tem um troço, que não consegue ficar com o bumbum parado na cadeira, levanta, sai, não consegue sentar para comer direito, não consegue sentar, levanta várias vezes para ir no banheiro, levanta várias vezes para beber água durante a sala de aula, sempre tá deixando alguma coisa cair, e impulsivo, fala antes de ser chamado, levanta a mão para responder antes da pergunta ter sido terminada, interrompe os outros, se intromete, fica muito ansioso sem saber esperar o seu tempo, o seu lugar. Então, eu não vou entrar então de novo em tudo, mas esse é o perfil TDAH. Tá? Quando a gente faz um diagnóstico de novo, atrapalhado, quando a gente faz um diagnóstico de novo mais inicial, numa idade pré-escolar, os sintomas de desatenção, normalmente, eles não são visíveis. Não significa que eles não estejam presentes, mas é muito difícil de avaliar. Mas a gente já consegue avaliar os sintomas de hiperatividade e impulsividade, tá? E o TOD? Quem é o TOD? O TOD é o transtorno opositor desafiante. Então, são crianças ou adultos, ou adolescentes, e diz diagnóstico de TOD em adultos, sim. Ah, porque eu pensei que TOD fosse em criança e fosse transtorno de conduta em adulto. Não. Um adulto pode ser TOD. E uma criança pode ter transtorno de conduta, tá? Mas, normalmente, esses diagnósticos, eles são muito íntimos. Então, uma criança com transtorno opositor desafiante, não bem manejada na infância, tem muito mais chance de ser um adulto com transtorno de conduta. Tá bom? Bom, como é que se apresenta esse cidadão, esse paciente? Se apresenta com um perfil irritadiço, tá? Uma pessoa que está sempre irritada, está sempre incomodada no ambiente. E isso a gente não vê, por exemplo, que nos grandes diagnósticos diferenciais, né, a gente não vê isso no TDAH. O hiperativo e impulsivo, ele é inadequado, assim como o TOD é, mas ele não parece estar irritado, ele não parece estar... ele parece sempre muito exagerado, mas ele não parece estar desconfortável no ambiente. O opositor desafiante, sim. Ele está irritado, ele está desconfortável, ele sempre tem uma coisa meio ruim para falar. Tá? Ele sempre tem alguma coisa negativa para comentar. E ele tá sempre desafiando alguém. Ai, vamos sentar para fazer o exercício. Não, não vou fazer o exercício. Pô, fulaninho, tá, todo mundo já sentou. Vamos sentar, é tua vez. Não vou fazer. Eu não vou fazer, já disse que eu não vou fazer. E tu não manda em mim, porque tu não faz isso, porque tu cruza os braços e segue. Então, esse é o perfil mais clássico. É uma pessoa que tá sempre brigando, tá sempre se incomodando, tem um humor basal meio irritadiço, tá? Diferente do impulsivão, que tem um humor basal mais leve, assim, e que volta e meia faz uma bobagem, fala uma coisa inadequada na hora. Ah, vai tomar banho. Depois você dá conta. Não, o TOD não. Ele fala, vai tomar banho com toda a vontade do mundo. Vai tomar banho. Entendeu? E não se arrepende ali daquilo. Ah, então todas as crianças que se arrependem são TDAH ou TEA e as que não se arrependem são TOD. Também não é assim, obviamente não é assim, porque nada em medicina e nada no corpo humano é 100%. Né? A gente tem variações. Ah, todas as vezes que a gente usar Ritalina vai responder para um paciente com TDAH? Não. Toda vez que eu usar canabidiol, a criança autista vai melhorar? Não. Então, assim, vai depender do caso, vai depender do corpo, vai depender do organismo. Então, não é toda vez que a pessoa se arrepende que ela é TDAH ou TEA e que ela não é TOD. Às vezes o TOD se arrepende, mas isso é um perfil, tá, da pessoa opositora desafiante. E o que difere o TOD do transtorno de conduta? Só para vocês entenderem, o transtorno de conduta é um pouco além. É a pessoa que visa fazer o mal. Então, o exemplo mais fácil para vocês entenderem é o que maltrata. Maltrata animal, maltrata a pessoa, machuca de verdade. Não é machuca porque sem querer ele foi impulsivo, empurrou e o menino caiu e se machucou. É porque ele empurrou para machucar. A intenção era machucar.
A intenção não era fazer, sai daqui, e foi muito forte o empurrão e o menino caiu. Não, a intenção assim, eu vou empurrar esse aí pra cair agora, e pá, empurra. Então, essa é a diferença, tá? Do transtorno de conduta, que é muito mais próximo do TOD, para um impulsivo, por exemplo, ou para uma criança, um TEA desregulado. Então, acho que esses 3 pontos que eu queria colocar para vocês, mais importantes. E aí, entra a grande questão da minha vida, que é quando eu sei se é um, se é o outro, se estão 2 dos 3 ou se são 3 dos 3. E às vezes eu fico numa dúvida cruel e às vezes eu não sei, tá? E às vezes a gente faz o que a gente chama de prova terapêutica pra gente tentar ajudar essa criança, essa família, a entender o que é. Por quê? Porque, por exemplo, o transtorno do espectro do autismo e o transtorno opositor desafiante, eles não têm tratamento. Ah, não tem remédio para esses dois. Não, não tem remédio para esses dois. Existem várias medicações que podem ser usadas para tratar sintomas disfuncionais dessas 2 condições, tá? Mas o TDAH tem tratamento. A gente consegue resolver o TDAH, mas tu diz que está curado. A gente não diz que está curado. A gente diz que está sob controle, tá? Com muitas medicações. E aí entram como primeira escolha os psicoestimulantes. Então, uma das... Ah, não, só um pouquinho que eu vou ter que interromper aqui, que estão me chamando de rebelde. Doutor Luciano Vitola, eu era, né? Eu fazia polêmica na residência de pediatria, gente. Nem queiram saber. Depois Todd, depois o Vitola conta pra vocês em algum momento. Fazer paralisações, enfim. Mas tudo bem, superado essa fase. Agora eu faço paralisações a favor das crianças autistas. Bora. Então, assim, uma das formas da gente diferenciar é, muitas vezes, sim, a gente tentar fazer uma prova terapêutica. Então, alguns pacientes que eu recebo que são TDAH, tá? E que eu fico em dúvida se tem TOD associado ou se não é TDAH e sim TOD, o que eu faço? Eu converso com a família. Vamos botar aqui crianças mais velhas, tá? 8, 9 anos. Ah, doutora, tá difícil, tá sempre implicando, tá sempre em cima, tá sempre acontecendo alguma coisa. Me chamam... Não, Ritalina não é pra quem tem ansiedade, depois eu explico. Tá sempre... Me chamam na escola todos os dias, que empurrou alguém, que não sei o que, mas tu vai lá e avalia aquela criança. E tu vê aquela criança, que não é uma criança opositora, mas é que é uma criança que tem muita dificuldade de controlar os impulsos dela. Porque quando tu avalia uma criança, tu quase sempre consegue ver a oposição. E quando é só controle de impulsos, descontrole de impulsos, a gente consegue ver na consulta também. Então, tu tá ali com aquela família, tá? E aquela criança tá ali, tem aquele descontrole de impulso, a gente já fez o SNAP 4, tem um diagnóstico de TDAH, mas também tem algumas outras coisas que a gente acha que pode ser TOD. O que eu sugiro para as famílias que topam? Vamos tentar tratar o TDAH. Eu não tô falando dos autistas juntos, não é um TDAH TEA, tá? É um TDAH. Vamos tentar tratar esse TDAH. Porque daí a gente limpa o campinho, entendeu? A gente consegue, muitas vezes, com o TDAH que tem tratamento, limpar esse embaraço de sintomas que não nos ajudam a entender 100% aquelas crianças. Então, a gente vai lá e usa uma Ritalina, estou dando um exemplo aqui de algumas das medicações que a gente usa, e vê como é que aquela criança fica. E aí, muitas vezes, quando é só TDAH, os sintomas desaparecem. E aí a gente consegue, na consulta seguinte, a mãe chega, doutora, resolveu.
parou de brigar, parar de me chamar no colégio, tá prestando mais atenção, tá conseguindo sentar pra comer, não tem mais nada, não tem problema. Essa criança era TOD? Não. Essa criança era um TDAH hiperativo, impulsivo, super sintomático, que não estava tratado. Mas existem os casos de crianças que mesmo com o tratamento seguem sinais de TOD. Então, por exemplo, melhorou disso com Ritalina, exemplo. Melhorou disso, psicoestimulante, tá? Ritalina, conserta, Venvance. Melhorou disso e disso, mas continua se opondo, continua em cima, continua incomodando, brigando todos os dias na escola, continua agredindo os colegas, continua falando não para as professoras, se negando a fazer todas as coisas. Bom, então provavelmente, se alguma coisa melhorou com psicoestimulante, mas a gente não resolveu o problema, a gente tem um diagnóstico combinado de TDAH e TOD, tá? Que é comum, sim. TOD é uma das grandes comorbidades do TDAH e vice-versa, tá? TOD não é tão comum no autista que não tem TDAH. TOD é muito mais comum no autista com TDAH ou no TDAH isolado. E aí a gente tratou algumas coisas do TDAH e tem que tratar o TOD. Depois eu vou falar do tratamento do TOD, tá? Só que às vezes acontece da gente usar o psicoestimulante por uma criança que a gente acha que tem impulsividade e nada melhora. E aí fica muito mais claro pra gente que talvez TOD seja o diagnóstico principal e não uma hiperatividade com impulsividade como parecia tanto, tá? Eu confesso pra vocês, tá? Que a maioria dos pacientes que eu tenho que são TODs são crianças, até porque a prevalência é bem menor de TOD do que TDAH, são crianças que têm TDAH associado, tá? E não são autistas. Então, na minha experiência clínica do meu consultório, e isso não é uma verdade absoluta para o mundo, isso é a verdade do consultório da Marta, é a seguinte: TEA com TOD não é muito comum. TEA com TDAH e com TOD, comum. TOD isolado, não muito comum. TDAH com TOD, comum, tá? Então, muito difícil só TOD, pra mim. Pode existir, claro, existe a porcentagem de 3% das pessoas. Muito difícil só TDAH, nada difícil. Muito difícil só TEA, nada difícil. TEA com TDAH, bastante. TOD com TEA, pouco. TOD com TDAH, bastante, tá? E aí, pra gente diferenciar esses pacientes, que são a maioria, que tem algo opositor de novo, e que também parecem ser hiperativos e impulsivos, como a maioria, o tratamento medicamentoso ajuda muito, tá? Autismo com TOD, às vezes tem, sim, e aí é mais difícil ainda da gente fazer o diagnóstico diferencial, porque às vezes as medicações, elas não são tão pontuais como é para um hiperativo impulsivo, tá? O que a gente faz nesses outros casos? Então, assim, a gente trata sintomas, tá? Então, se o paciente é TOD sintomático, se o paciente é TEA sintomático, vai depender dos sintomas que ele tiver pra gente tratar. Então, pro diagnóstico diferencial de TEA e TOD, normalmente esse autista é um autista mais agitado, mais agressivo e mais impulsivo, certo? E aí, provavelmente, a medicação de escolha aqui vai ser um antipsicótico. Risperidona, vai ser o aripiprazol, olanzapina, quetiapina, clozapina, algum dos antipsicóticos que a gente usa na infância, tá? E o que a gente usa para um TOD sintomático? A mesma coisa, tá? Mas este é o tratamento do TOD? Não. O tratamento do TOD é psicoterapia e aconselhamento parental. O tratamento do TEA são terapias multidisciplinares e aconselhamento parental. O tratamento do TDAH é psicoterapia, a TCC, sim, TCC ou terapia comportamental tipo ABA, tá? ABA Denver. Isso para os 3 diagnósticos, Luciano. Não só porque dependendo da idade, TCC não funciona.
Porque se a gente não tem insight ainda ali até os 5 anos, muito difícil a gente conseguir um TCC tradicional, conseguir atingir os objetivos naquela criança. Daí a gente tem que ir, sim, aba para TOD, super. Aba para TOD para TDAH. Super. Tá? Super funciona. Por quê? Porque daí é repetição de comportamento. E nessa idade precoce é uma alternativa maravilhosa. E aí, quando são um pouquinho mais velhos, daí a gente pode passar pro TCC, tá? Mas, de novo, no autismo, o tratamento principal são as terapias multidisciplinares. No TOD, o tratamento principal é terapêutico, comportamental. TCC ou terapia tipo ABA, em idade mais precoce. Agora, no TDAH... então não se faz terapia no TDAH? Claro que se faz. Trabalho com funções executivas, organização, terapia tipo ABA ou TCC, mais tradicional, mas a gente tem um suporte medicamentoso muito maior, tá? E aí, claro, gente, eu não vou entrar aqui com vocês para falar das bruxarias. Por exemplo, vou falar uma criança que tenha os 3 diagnósticos, tá? Uma criança que tenha um TEA, nível 1 de suporte, parará, funcional, menino inteligente, com TDAH e com TOD, tá? O que acontece? Como é que eu vou conseguir diferenciar nesse menino que tem autismo? Muitas vezes eu não posso fazer a prova terapêutica. Por quê? Porque as crianças autistas respondem, a maioria, não é 100%, respondem mal aos psicoestimulantes, pelo menos em doses tradicionais. Quando a gente usa psicoestimulante na maioria das crianças autistas, a gente tem que usar a dose mais baixa, tá? Então, a tal da Ritalina que resolve o problema do diagnóstico diferencial, ela não vai nos ajudar. Porque ela vai desorganizar, tem uma grande chance de desorganizar um autista. Então eu perco essa carta na manga quando existe autismo associado, porque eu não vou usar um psicoestimulante de dose boa para esse menino autista, que também é TDAH, e aí eu não sei te dizer se tudo é TDAH ou se tem TOD também. Então esses são os casos mais difíceis para resolver no consultório, tá? São as crianças que têm autismo, nível 1 de suporte, ok. São crianças que têm TDAH associado e parecem ter TOD também. E aí a gente fica naquele impasse. Será que é TOD? Será que não é TOD? Vamos usar um psicoestimulante? Não, vai dar errado. Vai irritar, vai desorganizar, vai agitar essa criança. E daí tem outras alternativas. Tem o Atenta, que é a atomoxetina, que é uma medicação de segunda linha para TDAH, mas que não é tão escrachado o resultado e não tão imediato, que nos faz ter certeza absoluta que era o TDAH que estava mostrando aquele impulso tão grande, tá? Então, assim, o TOD é um diagnóstico, é o menos prevalente desses 3, é um diagnóstico de exclusão, é um diagnóstico mais associado à ansiedade, à depressão, a TDAH do que a autismo. É um diagnóstico muito associado a transtorno de conduta. E a intervenção, ela é comportamental e ela deve ser precoce, porque nós temos capacidade de, sim, através da intervenção precoce terapêutica, modificar o curso de vida dessa criança, tá? Então, diagnosticou TOD, suspeitou de TOD, tem que levar para avaliação. Porque se a gente começa a psicoterapia cedo, começa a intervenção com os pais, a gente pode melhorar muito a vida dessa família, dessa criança. Normalmente as famílias TOD são famílias bem disfuncionadas, porque são crianças que demandam muito da gente. Só um pouquinho eu tomar uma aguinha. Então, são crianças que precisam, famílias que precisam de muita atenção, tá? Quais são os remédios, né? Tá todo mundo perguntando de remédio aqui. Ó, podemos diagnosticar TDAH e TOD em autista nível 1 de suporte não verbal de 2 anos e 10 meses. Muito difícil, tá? Pode, mas é muito difícil. Um autista não verbal, primeiro assim, um autista de 2 anos, não verbal,
Se ainda com fralda, é difícil dizer se ele é nível 1 de suporte, tá? Porque nessa idade aí, não verbal, é muito difícil a gente dizer qual é o nível de suporte dessa criança. Porque eles precisam de suporte para tudo. Então, me questiono se é nível 1 de suporte. Segundo ponto, claro que eu não tô vendo a criança, não sei quem é, se eu olhar pode dizer, não, obviamente é nível 1. Segundo ponto, essa agitação, digamos que ele é uma criança agitada, tá sempre batendo as coisas no chão, empurrando. A oposição do transtorno opositor seria, num não verbal, seria física. E aí pode ser só agitação, pode ser só questão sensorial de busca, né? Então, muito difícil a gente fechar um diagnóstico. A criança de 2 anos, não verbal, é autista, TDAH e TOD. É um tiro no espaço esse diagnóstico, tá? É muito precoce fazer esse diagnóstico. Mas foi bom esse caso, porque esse caso foi bom pra gente ilustrar, assim, coisas mais... Agora, se chega uma criança, um nível 1 de suporte, 5 anos no consultório, daí com certeza absoluta a gente consegue fazer esses 3 diagnósticos, se a criança tiver os 3 diagnósticos, tá? A doutora Marta, saúde de suporte nível 1 com comorbidade de depressão e ansiedade, mas os medicamentos nunca ajudam. Disseram que é isso mesmo. Não é isso mesmo, tá? Primeiro, assim, que a gente tem uma gama enorme de medicações para serem usadas. E sim, existe muito tratamento eficaz para níveis 1 de suporte que tem depressão e ansiedade, que são as comorbidades mais comuns nos adultos níveis 1 de suporte. Então não dá para desistir, tá? Tem que continuar usando. O que a gente faz, né, de tratamento, tá? Para esses casos, assim. Então, pra gente falar um pouco de tratamento que todo mundo quer saber, fora a parte terapêutica comportamental, que eu sou fã número 1. Muito difícil, a não ser casos bem específicos, que eu não começo primeiro com terapia e depois com remédio, tá? Mas assim, quando a criança tem um diagnóstico de transtorno opositor desafiante, essa criança precisa ter um bom terapeuta. E essa família precisa ter uma boa supervisão parental, tá? Essa família precisa ser tratada também para manejo. O que eu faço quando ele me xingar? O que eu faço quando ele tocar um copo de água na minha cara? O que eu faço quando ele... Essa família precisa saber o que fazer. Eu não sei se eu bato, se eu abraço. E essa é uma dúvida que aparece todos os dias no consultório. Ah, o meu filho me beliscou. Eu não sei se eu dou um tapa, se eu boto de castigo ou se eu dou um beijo e digo que eu entendo. O que tem que fazer numa hora dessa? Então, a gente, obviamente, tem que entender o contexto do beliscão. Foi numa desorganização, foi numa birra, foi numa não sei o quê. E aí a gente vai ter uma conduta em cima daquele contexto. Por isso que precisa da supervisão parental. Porque os pais vão trazer os contextos para os supervisores. E eles vão dizer, olha, neste caso, se foi uma birra, a gente tem que ignorar o comportamento, explicar uma vez, ignorar o comportamento e não responder, senão a gente vai estar reforçando aquele comportamento. Se foi uma desorganização, se foi um impulso, a gente tem que entender, ó, entendi que tu não fez por mal, foi por impulso, vem aqui, me abraça, vamos começar de novo, né? Então, vai depender muito, muito, muito de cada situação, por isso que é importante a gente ter o aconselhamento parental, a supervisão parental, para as famílias TOD. Tá? Obviamente, todas as famílias TOD, TDAH e TEA é super importante supervisão parental, tá? É quase impossível a gente conseguir tratar bem uma criança com um desses diagnósticos sem o aconselhamento de supervisão parental, tá? Então escrevam isso. Ah, não, meu filho é TDAH, ele tá na terapia, tá tudo ótimo. Não, mas tu tá na terapia. Ah, não, eu tô na minha terapia, ele tá na dele. Tá, não, mas só um pouquinho. A tua terapia é sobre como lidar com ele? Não, a minha terapia é sobre como lidar comigo. Então, tu tem que entrar com uma terapia de como lidar com ele também. A terapia de como lidar contigo é tu e teu terapeuta. A terapia de como lidar com ele é alguém que conheça ele, que entenda do assunto, que vai te ajudar a lidar com as situações que vão surgir e que surgiram, enfim, tá? Então, isso aí é imprescindível pro tratamento. Que mais que a gente faz no TOD? Daí depende muito dos sintomas, tá? Se os sintomas são mais de ansiedade, por exemplo, eu adoro usar canabidiol. Começo com canabidiol puro, sem THC, quase nada de efeito colateral. Não funcionou, passamos para uma medicação para tratar a ansiedade. Se os sintomas são muito mais agressivos, impulsivos, a gente tem que pensar nos antipsicóticos, tá? A gente tem que pensar nos antidepressivos, nos antipsicóticos, nos estabilizadores do humor,
Tá, alguém perguntou aqui da lacosamida, né? A lacosamida, ela é um anticonvulsivante, né? Que, como todo bom anticonvulsivante, né, funciona também como estabilizador do humor. Então, ela é usada cada vez mais como um estabilizador do humor, mas sem evidências científicas para uso como estabilizador do humor na infância. Tá? Então, isso aí, assim, às vezes eu tento. Quando a gente já gastou vários cartuchos sem resposta, a gente tenta usar a lacosamida, mas confesso que a minha experiência é pequena. A clozapina, a quetiapina são remédios maravilhosos. A clozapina é um remédio que eu adoro para os pacientes autistas mais severos, né? Nível 3 suporte, que são mais agressivos, ou até níveis 2 de suporte, mas que são mais... Às vezes eu uso a clozapina, sim. Qual é o problema da clozapina? É que a gente precisa fazer exames de sangue com uma certa frequência, porque existe sempre o risco de efeitos colaterais. O Depakote é um estabilizador do humor. Bipolaridade entra no diagnóstico diferencial, sim, Luciano. Sempre entra. E é uma banana, porque é super difícil de fazer diagnóstico diferencial. Bipolaridade não é tão comum na primeira infância, tá? É difícil a gente fazer diagnóstico de bipolar em pré-escolar. Então, se é pré-escolar, a gente tem que pensar em outros diagnósticos mais do que bipolaridade. Mas entra também nesse pacotão, tá? Então, a primeira infância ali, né? Normalmente bipolaridade é mais pra isso, 12, 15, pré-adolescente, adolescente. Antes disso pode ser, pode, mas provavelmente não é, tá? Mas dá pra pensar. Ainda mais tem história familiar bem positiva pra bipolaridade. Então, essa é a linha de tratamento principal para o TOD. Para o TDAH, a linha principal de tratamento são os psicoestimulantes, com certa Venvanse e Ritalina, tá? Óbvio que se não tiver associado um TEA, se tiver um TEA associado, a gente tem muito pouca chance de sucesso com psicoestimulante em dose boa, tá? Mas se não for o caso, vale a pena tentar um psicoestimulante, além da psicoterapia comportamental, que é para trabalho de funções executivas, de planejamento, de organização, etc, etc. E para o TEA, vai depender muito dos sintomas também, tá? Eu sou uma prescritora de canabidiol. Por quê? Porque eu acredito no canabidiol como uma medicação, como um auxílio medicamentoso que nos traz pouquíssimos efeitos colaterais, tá? Com grandes chances de melhora. Daí, claro, gente, de novo, vai depender assim. Se a gente tem uma criança super hiperativa, super impulsiva, super opositora, uma criança grave no sentido de ter muitos sintomas e sintomas importantes, sintomas que disfuncionam essa criança, o canabidiol talvez não dê conta do recado, tá? Mas se a gente está pensando numa criança que está começando, criança pequena, que está começando a necessidade de um tratamento, que está com atraso de comunicação, que tem algo de hiperatividade, pouca atenção, a gente ainda não sabe muito bem o que é, vamos tentar começar o canabidiol primeiro, tá? Por quê? Porque a chance de causar dano no sentido de efeitos colaterais medicamentosos é muito pequena. E a gente pode ter uma resposta maravilhosa com essa criança. Mas funciona em 100% das vezes? Não. Não funciona em 100% das vezes. Eu não sei nem em quantos por cento das vezes funciona. Mas vale a pena tentar em determinados pacientes? Vale. Porque é uma tentativa leve. E tem muitos pais, e vocês aí que estão me assistindo, que são pais, sabem do que eu tô falando. A gente não quer medicar nossos filhos, né? Por mais que a gente fale, não, eu não tenho problema nenhum com o remédio. Quando chega a hora de medicar os nossos filhos, a gente vai... Ah, não. O meu eu não quero. O meu eu vou tentar usar canabidiol. Não é? Eu sei isso por experiência própria. Na minha casa tem isso, entendeu? Que eu fui segurando. E até assim, o meu filho, que tem TDAH, eu fui segurando. Daí uma hora eu falei, olha só, tem que parar. Falei com o pai dele, falei, olha, gente, vamos tentar, porque
tá com prejuízo acadêmico, vamos ver o que a gente consegue fazer. E daí comecei a dar o TDAH Ritalina pra ele, antes de ir pra escola e tal. Uma semana depois ele olhou pra mim assim, tu tá de sacanagem, né, mamãe? Eu disse, por quê? Como é que existe esse remédio e tu nunca na vida me deu esse remédio? Tu é neuropediatra, tu sabia que existia esse remédio, tu sabia que ele ia me ajudar e eu tô aqui. Eu tô aqui nessa luta e quando eu tomo remédio, os meus problemas se resolvem. E aí eu me senti, obviamente, me senti super ocupada. Eu falei, bom, porque a gente não quer dar remédio pro filho. Ah, mamãe, para. Então, hoje em dia, no meu carro, o que eu tenho? Uma cartela de Ritalina. Porque quando eu tô deixando ele no colégio, pra gente não esquecer, eu tiro uma aqui e já dou pra ele. E ele parou de me xingar dizendo que eu não trato ele. Então, tem essas situações, tá, pessoal? Bom, o que eu queria passar era mais ou menos isso. Eu tento falar 15 minutos, mas eu acabo falando sempre mais. E se vocês perguntarem, eu vou continuar respondendo. E não vou voltar para o aniversário que eu tenho. Tá? Vou tentar deixar gravada. Às vezes dá problema no sistema aqui. Mas na maioria das vezes fica gravada, sim. Eu acho que é uma live bacana, assim, para vocês entenderem que não é fácil. Ah, como é que o psiquiatra não sabe? Como é que o neurologista... Não, é difícil. Muitas vezes é muito difícil o diagnóstico. Alguém perguntou aí se eu consigo fazer diagnóstico na primeira consulta. Depende muito, gente. Tem diagnóstico que eu consigo fazer da sala de espera, que eu só ouço. E já sei o que tem. Já ouço, já sei, agora vai entrar uma criança autista. Ou agora vai entrar um TDAH. Ou, eu já sei. Da sala de espera. E tem diagnóstico, crianças que eu atendo 3, 4 vezes e que eu fico em dúvida diagnóstica ainda. Mas daí a gente tem todas essas alternativas de pedir um psicodiagnóstico, de usar escalas específicas, de tentar fazer provas terapêuticas medicamentosas para a gente tentar ajudar essas famílias e essas crianças. Que fique a seguinte mensagem, pessoal. Os diagnósticos são difíceis. É imprescindível, em qualquer uma das condições, se a família tiver condições financeiras, ou se o plano de saúde cobrir, ou se o SUS cobrir, conseguir o aconselhamento parental. Isso muda o prognóstico do filho de vocês, e não só do filho de vocês, da família de vocês. Porque pais que não sabem lidar com as crianças, especialmente com crianças TOD, às vezes se separam. Se separam, porque fica insustentável a relação. Daí um põe a culpa no outro, não, porque tu não sabe, porque tu libera demais, porque a mãe é muito permissiva. Sempre é esse assunto. Ah, não, a mãe é muito permissiva, comigo ele se comporta, com a mãe não. Porque... Então, entra nesse redemoinho para tudo. A gente precisa ter alguém que ajude essa família a saber lidar com essa criança. Esses 3 diagnósticos, a gente precisa desse alguém. Tá? Gente querida, até a próxima. Quarta-feira que vem, estaremos aqui, provavelmente, com algum outro assunto. Se tiverem assuntos que queiram falar, me avisem. Se tiverem dúvidas, me mandem no direct que eu tento responder a todo mundo. Tá bom? Obrigada, gente, mais uma vez. Beijinhos. Até mais.